Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar o nosso sistema de frotas. Eu vou iniciar fazendo login no sistema, vou acessar com meu e-mail e senha, então vou clicar aqui em entrar no sistema. Assim que eu acesso o sistema, eu tenho aqui um dashboard mostrando uma relação, uma visão geral, né, da frota. Eu tenho aqui o total de veículos disponíveis, veículos em manutenção, motoristas, viagens que estão programadas, viagens que estão em andamento, viagens que estão aguardando aprovação, ou seja, viagens que está com agendamento pendente ainda, e viagens agendadas para o dia de hoje. Mas aqui embaixo eu tenho um gráfico que mostra uma relação de gastos que está tendo com a frota. Aí aqui está dividido em gastos com combustível, gastos com manutenção dos veículos e gastos com outros tipos de coisas, como licença, pagamento de multas, enfim. Aqui ao lado também tem um gráfico que mostra o desempenho da frota nos últimos 7 dias. Esse gráfico ele também pode ser editado, pode ser filtrado por 30 dias ou por 90 dias. Mais embaixo tem um histórico de atividades relacionadas aos veículos da frota. Aqui tem tanto manutenção como abastecimento. Então, todo tipo de atividade ela fica registrada aqui nesse histórico. Aqui ao lado mostra alertas com relação à manutenção dos veículos. Aqui, por exemplo, mostra que o veículo com essa placa tem uma manutenção agendada para o dia 2, ou seja, daqui a alguns dias é necessário fazer manutenção nesse veículo. Então, fica aqui o alerta nessa tela inicial. E mais embaixo tem ações rápidas, ou seja, aqui é um atalho para fazer cadastro de um novo veículo, fazer cadastro de um novo motorista ou registrar o abastecimento de algum veículo. Antes de passar para os próximos módulos, é importante informar como que é feito o rastreamento dos veículos. Logo aqui embaixo tem esses dois menus, chips e dispositivos. Todo rastreador ele vai ter um chip, então esse chip ele precisa ser cadastrado. Para fazer o cadastro, vem aqui em novo chip, preenche o número de série, o número da linha, a operadora e salva. Assim você faz o cadastro de um novo chip. E também cadastra um novo dispositivo, ou seja, o rastreador, onde esse chip é colocado. E para fazer esse cadastro é necessário vir aqui em dispositivo, clica em novo dispositivo e preenche aqui as informações do dispositivo. O modelo, coloca aqui qual veículo que vai estar associado, aí você pode preencher aqui o chip que foi cadastrado e seleciona o seu veículo. Por fim, salva. Então, vai funcionar dessa forma. É necessário ter o chip que vai ser colocado no rastreador para ser colocado no veículo. Agora, vamos passar aqui para o módulo de monitoramento. Nesse módulo, você vai conseguir acompanhar o trajeto que os veículos estão percorrendo. A exemplo, eu vou pegar aqui esse veículo, vou preencher aqui a data de início, ele iniciou viagem ontem. Então, coloquei a data de início como a data de ontem, a data de fim como a data de hoje. E vou aqui buscar trajetória. Dessa forma, eu consigo ter aqui uma relação, né, uma noção do trajeto que esse veículo percorreu, olhando aqui no mapa. E além disso, aqui ao lado eu consigo ter mais detalhes a respeito desse trajeto, porque eu consigo ver o horário de partida dele, o endereço em que ele partiu, e o horário de chegada, com o endereço do local onde chegou. E aqui, como houve duas paradas, né, duas paradas e duas partidas, ou seja, dois trajetos, eu tenho aqui essa relação constando corretamente o local de partida e o local de chegada do veículo. Agora eu vou seguir para o próximo módulo, que é o módulo de agendamentos. Aqui em agendamentos é o local onde é realizado o agendamento das viagens. Então, para fazer um novo agendamento de uma viagem, eu clico aqui em novo agendamento. E aqui eu faço o preenchimento com relação à data, a motorista e da finalidade da viagem. Então, vou fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui que tem uma viagem no dia 3, às 8 horas. Ela é no dia 3 e vai começar às 8. E a data de fim é no mesmo dia e vai finalizar às 17. Aqui eu seleciono qual que vai ser o veículo. Vou colocar aqui uma ambulância. Aqui eu tenho 3 ambulâncias, vou selecionar aqui a primeira. O motorista, né, que vai estar nessa viagem. Seleciono o motorista. Aqui eu preciso especificar qual é a finalidade do uso desse veículo. Então, eu vou colocar aqui, né, um caso de teste, vou colocar aqui buscar paciente para realização de cirurgia no Hospital Santa Luzia. Um exemplo. Aqui eu também posso explicar, não é um campo obrigatório, mas eu posso especificar qual é a origem e qual é o destino dessa viagem. Poderia especificar aqui o endereço do paciente e o endereço do hospital, por exemplo. Aqui também tem a opção de detalhar a rota. Não é um campo obrigatório, é opcional. Aqui embaixo também tem a opção de indicar quem é o passageiro. Então, você pode colocar aqui o nome de cada um dos passageiros que vão estar no veículo. Isso é para deixar o cadastro um pouco mais enriquecido. Isso aqui não é um campo obrigatório também. E para finalizar, basta clicar aqui em criar agendamento. Então, quando
finalizou o agendamento, a gente volta aqui para essa tela, e aqui eu consigo ter uma relação de todas as viagens agendadas. Aqui eu tenho o status de cada uma delas, como por exemplo essa aqui, que a gente acabou de fazer, está como pendente, ou seja, eu solicitei, mas ela ainda não foi aprovada. Mas aqui também tem viagem que foi cancelada, tem viagem que já foi finalizada, que já foi confirmada. Essa aqui, por exemplo, a gente pode confirmar ela clicando aqui em aprovar, mas também tem a opção de reprovar ela ou cancelar. Aqui no caso eu vou aprovar. Então, a viagem foi aprovada. Para iniciar, eu poderia iniciá-la por aqui, clicando aqui em fazer check-in. Mas, por enquanto, não vamos iniciá-la, não. Vai ficar só com estágio confirmada. Aí, olhando aqui em cima, eu também consigo ter uma relação do total de viagens que estão pendentes, do total que está confirmada, do total de veículos que estão em uso, que no caso são 3, e o total de viagens que foram finalizadas. Então, essa é a parte de agendamento. Aqui também tem um calendário, que mostra de maneira um pouco mais detalhada o agendamento das viagens. Agora vamos passar para o módulo de viagens. Aqui em viagens eu consigo ter uma relação de viagens programadas e também viagens que estão em andamento. Por exemplo, essa aqui foi a que criamos por último. Ela estava com início previsto para o dia 3/2. Para eu iniciar ela, bastaria clicar aqui em iniciar. Aí eu informo aqui a quilometragem que o veículo vai percorrer. E a viagem já é iniciada, aqui ela fica como em andamento. Eu poderia fazer esse filtro também só pelo status aqui, que eu conseguiria ver todas as viagens que estão em andamento. Então, aqui no caso temos 4 em andamento. Foi filtrada as 4. Mas tem outros status também que podem ser filtrados aqui, como por exemplo as programadas, ou seja, aquelas que ainda não iniciaram. Então aqui eu consigo ter essa noção das viagens que estão acontecendo e também das que estão programadas. Se houver viagens finalizadas e canceladas, eu também consigo filtrar por aqui. Vou deixar aqui em todos. E para ver detalhes também de uma viagem, bastaria clicar aqui em ver detalhes, que eu consigo ter essa relação. Aí eu tenho aqui detalhes do veículo, do agendamento, datas, quilometragem. Então, por aqui eu consigo ter essa noção. Tem também aqui esses botões de atalho para poder já finalizar a viagem ou cancelá-la. Mas voltando aqui nessa tela, eu também consigo. Ainda assim, eu tenho esses botões aqui que facilitam a gente finalizar ou cancelar uma viagem. Agora vamos passar para o módulo de veículos, que é o local onde é feito o cadastro de novos veículos. Aqui eu já tenho essa relação, né, com os veículos que eu já tenho cadastrado, mas para poder cadastrar um novo, basta clicar aqui em novo veículo. E aqui eu preencho os dados do veículo, coloco o nome, coloco uma placa, a placa do veículo, né? Posso selecionar aqui a marca, o modelo, o ano e a cor. E o tipo de veículo. Se for necessário, é possível cadastrar um novo tipo por aqui. Esses campos são obrigatórios, precisam ser preenchidos. Mas aqui eu também tenho informações técnicas, para deixar o cadastro um pouco mais completo também, então sugiro o preenchimento. E, embora esses campos não sejam obrigatórios, mas aqui na parte de informações técnicas é obrigatório informar o tipo de combustível. Além disso, tem como aqui colocar status e configuração. Se o veículo estiver ativo, se ele estiver inativo, se ele estiver em manutenção, por aqui é possível informar. Aqui também pode selecionar o setor em que esse veículo é utilizado, a data de aquisição, o valor da aquisição dele, qual que é o motorista responsável. Então, todas essas informações vão ser colocadas aqui para deixar o cadastro do veículo bem completo. Agora eu vou passar aqui para a parte de combustível. Aqui é o local onde é feito o lançamento de abastecimento dos veículos. Então, aqui tem uma relação, né, dos abastecimentos que já foram feitos. Para eu lançar um novo registro de abastecimento, eu clico aqui em novo abastecimento. Aí eu informo aqui o veículo, informo o motorista. Aqui eu tenho os dados do abastecimento, a data e a hora, a quilometragem atual. Coloco aqui o tipo de combustível que foi abastecido. Coloco o litro, o preço por litro, e aqui automaticamente vai ser calculado o valor total. Então, por exemplo, se foi abastecido 5 litros e o preço por litro era R$6, aqui mostra o total por litro. Aqui é o local onde é preenchido o posto ou fornecedor do combustível. Esse campo é obrigatório e o endereço fica como opcional. E aqui mostra um resumo do lançamento da despesa do combustível. Aí, para salvar esse registro, é só clicar aqui em salvar abastecimento. Agora eu vou mostrar como que é feito o lançamento de manutenções no sistema. Então, clico aqui em manutenção. Para fazer o registro de uma nova manutenção, basta clicar aqui em agendar manutenção. E aqui eu seleciono o veículo que vai passar por manutenção, o tipo de manutenção. Então, vou colocar aqui uma revisão geral. A data da próxima revisão. Vou colocar aqui que é 2/12 de 2026, por exemplo. Aí eu coloco aqui o agendamento, de quanto que vai ser feita essa revisão geral. Vai ser dia 2 de 2026. O horário, a prioridade. E aqui eu coloco qual que vai ser o prestador de serviço. E aqui eu vou colocar, por exemplo, que vai ser a oficina
X. E o custo estimado dessa manutenção. Vou colocar aqui que é R$200. Só um exemplo. Então, aqui os campos aqui em cima já estão todos preenchidos. Aqui em detalhes do serviço, eu tenho que fazer uma descrição do serviço que vai ser feito. Então, aqui, começando o teste, eu vou só preencher aqui a teste. E aqui eu tenho um resumo geral da manutenção. Aí tem a placa do veículo, é o que vai ser feito, a data e o valor estimado. Então, para poder agendar, eu só clico aqui em agendar manutenção. Sendo assim, a manutenção ela fica agendada. Aqui embaixo já tem até uma relação de manutenções que são agendadas. Então, para esse veículo, eu tenho uma revisão geral, né, no dia 2. Para esse veículo, né, com essa outra placa aqui, eu tenho também uma manutenção no dia 2 agendado. Então, sempre vai ter aqui essa relação de agendamentos. Aqui em cima também tem, de forma mais detalhada, né, esses agendamentos. Para iniciar essa atividade, né, de essa manutenção, no caso, bastaria eu clicar aqui em iniciar, que aí ficaria como se o veículo já estivesse em manutenção. E para finalizar, bastaria clicar aqui em finalizar. Aí a manutenção já teria sido finalizada. Como pode ver aqui, em manutenção agendada, só tem uma agora, porque a outra já foi finalizada. Aqui em cima também tem uma relação dessas manutenções. Eu tenho aqui o total de veículos operacionais, o total em manutenção, o total de manutenções agendadas, né, que é só uma, o quantitativo de manutenções concluídas, se tiver algum alerta vai mostrar aqui, e o total de veículos ativo. Aqui embaixo também eu consigo ver um histórico das manutenções dos veículos. Então, eu seleciono aqui um veículo, esse aqui no caso não tem nenhuma, deixa eu procurar outro. Esse também não tem. Vou ver uma ambulância. Aqui, essa ambulância tem. Aqui tem um histórico de manutenção, né? Do que foi feito, o custo, o local que foi feito e qual que é o status da manutenção. Aqui, no caso, são 2 manutenções concluídas. Seguindo agora para o cadastro de motoristas, é necessário entender a seguinte lógica. O sistema ele foi pensado em 2 tipos de perfis. Motoristas, que são apenas motoristas, ou seja, eles não têm acesso ao sistema e só cumprem a função de fazer o transporte, e também motoristas que terão acesso ao sistema para fazer lançamento de combustível, de manutenção, conforme for, né, dependendo do gerenciamento da frota, ele poderia até fazer o agendamento, enfim. Foi pensado nesses 2 perfis. Aquele motorista que não tem acesso ao sistema, ele só realiza o transporte das pessoas, e o motorista que tem acesso ao sistema para fazer registro de viagem, lançamento de despesa, enfim. Foi pensado nesses 2 perfis. Então, se eu vier aqui em motoristas, eu consigo fazer o cadastro de motoristas que não têm acesso ao sistema. Ou seja, aqueles motoristas que vão ser, o cadastro deles vão ser utilizados somente para fazer o registro de agendamento, ou então registrar também o lançamento de algum combustível, ou seja, uma terceira, né, uma terceira pessoa vai fazer esse lançamento no nome do motorista. Então, se o motorista tiver esse perfil de que não vai ter acesso ao sistema e um terceiro vai fazer o lançamento para ele, aqui em motorista, eu clico em novo motorista, preencho as informações, aqui os campos obrigatórios é o nome, o CPF, o cargo dele, né? Aqui pode ser motorista de ambulância, condutor de veículo, o telefone, é importante também preencher o e-mail, coloco o número da CNH, a categoria, o vencimento, a situação do setor de atuação do motorista e preenche a data de admissão e salva. Dessa forma, você vai ter cadastrado o motorista que não tem acesso ao sistema. Se for realizar o registro de um motorista que vai ter acesso ao sistema para fazer lançamento, enfim, né, para utilizar o sistema, nessa parte aqui, ó, de usuários e perfis. Aqui tem o perfil de motorista. Ele tem aqui as permissões para fazer acesso ao sistema. Essas permissões podem ser editadas. Aqui por padrão, tá com acesso para lançar manutenção, lançar abastecimento dos veículos e fazer agendamento. Mas pode ser editado. Então, para eu fazer o cadastro desse motorista que terá acesso ao sistema, eu clico aqui em gerenciar usuário. Aí aqui eu já tenho aqui alguns registros, né? E eu clico aqui em novo usuário. Aqui eu preencho com o nome. Aí aqui eu seleciono em permissão, eu seleciono motorista. Aí vai abrir esse campo onde eu também vou conseguir preencher o CPF, o telefone, a CNH do motorista, a categoria, aí eu preencho a validade, o cargo dele e a data de nascimento. Aí eu salvo. Dessa forma, eu tenho aqui o cadastro do motorista que vai ter acesso ao sistema. Ou seja, quando eu clico aqui para criar, inclusive, eu vou selecionar para ele uma senha, né? Vou colocar aqui o e-mail e a senha. Dessa forma, ele vai conseguir acessar ao sistema através desse e-mail e dessa senha.
certo? Aproveitando o módulo de usuários e perfis, além do motorista, é nesse módulo onde é feito o cadastro de novos usuários que vão utilizar o sistema. Aqui, por padrão, a gente tem o perfil de administrador, de usuário master e de motorista, mas é possível criar novos perfis. Basta clicar aqui em novo perfil, aí faz aqui a descrição do perfil, coloca o nome, coloca a descrição e salva. Coloca aqui a permissão, né, que esse perfil vai ter e salva. Eu, por exemplo, cadastrei aqui uma recepcionista, né, coloquei o perfil de recepcionista e coloquei permissão para fazer para lançar manutenção, lançar abastecimento de veículo e fazer agendamento. Pode ser criado outros, né? Vai ser conforme a necessidade de cada um, mas é possível. Além disso, é possível fazer o cadastro dos usuários, né, do sistema, ou seja, dos funcionários. Para fazer o cadastro é aqui, ó, gerenciar usuários. Aqui vai ter a lista dos usuários que já estão utilizando o sistema. Aí aqui tem aqui o tipo, né, de usuário, tem administrador, tem motorista, tem usuário master. Para criar um novo, basta vir aqui em novo usuário, coloca o nome do usuário, coloca aqui o e-mail do usuário, a senha que ele vai utilizar para acessar o sistema. Aqui eu coloco o tipo de permissão que ele vai ter, e aqui eu seleciono o perfil que vai ser disponibilizado para ele. E basta salvar. Então, nesse local aqui onde é feito o cadastro de pessoas que vão utilizar o sistema. Agora, vamos seguir para o módulo financeiro. Aqui vai ter a relação de todos os gastos que está tendo com a frota. Assim que a gente acessa aqui o módulo financeiro, tem aqui esses cards que mostram os gastos totais, gasto com combustível, gastos com manutenção e gastos com seguro. Mas aqui embaixo tem uma descrição de cada categoria. Então aqui, por exemplo, combustível foi gasto esse valor, manutenção esse valor, seguro, licenciamento, estacionamento e multas. Então vai ter essa relação aqui do que foi gasto. Além disso, tem aqui uma evolução dos gastos dos últimos 6 meses. Aqui mostra, né, que em janeiro teve um gasto alto com relação aos outros meses que não teve gasto nenhum. Então, aqui vai ter essa evolução. Além de 6 meses, é possível também filtrar aqui por 1 ano. Além disso, aqui embaixo tem uma relação das despesas recentes. Aqui mostra, né, a categoria da despesa, a data, a descrição, mostra também o veículo, o valor e mostra o status. Aqui, essas são as despesas que já foram pagas, né? Quando está grifado com verde, significa que a despesa já está paga. Essa aqui, por exemplo, está como pendente. Para eu informar que ela foi paga, eu venho aqui, clico nesse ícone de edição, e aqui no status, que está como pendente, eu mudo para pago, e aqui eu coloco a forma de pagamento. Vou colocar aqui que foi no cartão de crédito. Feito isso, eu salvo a alteração. Aí, dessa forma, deixa eu atualizar aqui, a despesa vai ter sido paga. Como pode ver aqui, todas estão com status de paga. Para fazer o lançamento de uma nova despesa, basta clicar aqui em nova despesa. Aqui é preenchido a data da despesa, a categoria, pode ser combustível, manutenção, seguro, enfim, preenche a categoria, preenche o veículo, coloca aqui o valor da despesa, faz uma descrição do que foi gasto, e aqui seleciona o status, se está pendente o pagamento, se já foi pago. E aqui a forma de pagamento, caso já tenha sido pago. E o fornecedor. Fornecedor não é um campo obrigatório, mas é sempre bom preencher para deixar um pouco mais completo. Então, essa aqui vai ser a relação financeira da frota. Aqui vai ser possível fazer esse controle dos gastos. Para finalizar, eu vou entrar aqui no módulo de relatórios, onde a gente vai conseguir ter diferentes tipos de relatórios, tanto para visualização aqui dentro do sistema, como também para geração de PDF, para fazer impressão. Eu tenho aqui o relatório de uso, que é a análise do uso dos veículos. Eu tenho aqui um relatório financeiro, um relatório de performance, relatório de combustível, o relatório de motoristas e o relatório de manutenção. Vou pegar esse aqui, o relatório financeiro, para a gente poder dar uma olhada. No relatório financeiro aqui, a gente tem um resumo do total de despesa. Tem também aqui uma média do que foi gasto por veículo e as categorias de despesa, né? Que a gente tem 5 categorias cadastradas. Aqui, de forma mais detalhada, tem a despesa por categoria. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, quanto que foi gasto com combustível, quanto que foi gasto com manutenção, quanto que foi gasto com seguro, licenciamento e multa. Vai ter tudo registrado aqui. Além disso, eu consigo ver as despesas por veículo. Então, por exemplo, esse Onix aqui, ele teve uma despesa de 684. E isso com todos os outros veículos. Eu consigo ter uma relação aqui do quanto que está sendo gasto com cada veículo. Se eu subir aqui, na parte superior tem esse botão de imprimir, onde é possível fazer a impressão do relatório também. Além de olhar aqui dentro do sistema, é possível gerar a impressão dele. E aqui tem esses outros relatórios também. Vou entrar nesse aqui de combustível, relatório de combustível. Que a gente tem uma noção do total que foi gasto com combustível, total em litros, total de abastecimentos e o custo médio por abastecimento. E a média de litros por abastecimento. Aqui tem o consumo por veículo, ou seja, o que cada veículo está gastando de combustível. E tem também o histórico mensal de abastecimento.
Então, é possível ver por aqui também, e também é um relatório que é possível fazer a impressão. Logo aqui embaixo também tem um resumo executivo, que mostra o total de veículos, o total de motorista, o total de manutenções que foram feitas e o total gasto. Certo? Então é esse o sistema de frotas. Qualquer dúvida, estou à disposição.